geralmente quando o brasileiro quer sair do Brasil, por N razões, satisfação, segurança, política, às vezes procura os Estados Unidos, às vezes procura Portugal. Você chegou a pensar em outras possibilidades, outros países ou não? Assim, Portugal foi o destino porque você já tinha como conseguir a cidadania. Olha, eu nunca, só para deixar claro, eu nunca pensei que eu iria morar em Portugal. Foi uma coisa muito rápida, assim. Em 3 meses eu já estava mudando, já estava morando aqui. E então eu sempre tive essa vontade de morar nos Estados Unidos, morar entre aspas. Eu queria estudar, queria ter essa vivência, porque eu preciso aprender inglês, que é uma coisa que na minha profissão é uma coisa essencial. E como eu já tinha morado em outros países, eu sempre gostei de ler jornal, ligado à economia, essas coisas assim. Eu sabia que aquilo que a gente vivia no Brasil não necessariamente é a melhor coisa do mundo, sabe? Quando você sai do país, você vê que o problema que você tem no Brasil não existe nos outros países, ainda mais nos países desenvolvidos. Para você ter noção, quando eu comecei a trabalhar, minha história foi a seguinte: vou contar a minha história e depois eu emendo com a sua pergunta. A minha história foi o seguinte: com 18 anos eu comecei a trabalhar em shopping, numa loja chamada Toulon, não sei se vocês conhecem. É uma loja mais para os pais e tal, não é uma loja muito nova. Foi o meu primeiro emprego, extra-natal. É muito comum no Brasil os jovens começarem com isso. E eu queria fazer faculdade, e foi quando eu conheci minha esposa, a gente se conheceu no ensino médio. E aí ela já trabalhava desde os 16, então ela me puxou nisso. E aí tu tinha que namorar, e queria sair, queria ter um dinheirinho. E aí, vai pedir pra mãe, vai pedir pro pai? Meu pai eu conheci tinha 10 anos, então não tive muito contato com meu pai. A minha mãe sempre foi minha base, mas a minha mãe não trabalhava, não tinha muito dinheiro. Então eu tive que. É normal da vida, chega um momento que você se força. Umas pessoas vão mais cedo, outras vão mais tarde, mas todo mundo chega na hora que tem que correr atrás do seu dinheiro e tudo mais. Eu comecei a trabalhar. E aí eu queria fazer a faculdade, e aí eu tinha um tio meu que trabalhava em uma serralheria, e eu comecei a trabalhar como serralheiro com ele, e ia para a faculdade. É aí que eu vou falar como é interessante o network. Ia para a faculdade tudo sujo, que serralheria é ferro, é tinta, é tudo sujo. Aí eu e minha namorada, a gente começou a fazer o mesmo curso, mesma sala, mesmo tudo. Tá? E aí eu conheci um rapaz, e esse rapaz ele era do RH de um hotel chamado Sheraton. Eu falei, pô, que bacana, eu queria trabalhar no Sheraton e tal. Ele falou, olha, tem duas vagas lá, tu se interessa? Eu falei, lógico, acho que era pagar R$ 700, isso era em 2015, na época. Eu falei, lógico, acho que eu quero. Peguei uma blusa social do meu pai, na altura eu morava com ele, botei e fui fazer entrevista, passei na entrevista, e aí eu falei com meu tio, na altura eu ganhava R$ 1.200 com meu tio, abri mão disso porque eu sabia que eu ia abrir mão de dinheiro agora, mas eu ia construir uma carreira. Então eu comecei como estagiário no Sheraton Barra, no Rio, e aí fui subindo. Eu fiquei lá durante 3 anos, cheguei até analista contábil. E aí eu comecei a conhecer pessoas que já eram cargos acima de mim, e eu ficava perguntando o que essas pessoas fizeram para chegar lá. E aí muitos eram auditores, e eu falava, pô, quero fazer auditoria. Aí eu falei com o meu chefe que eu queria fazer auditoria, e aí foi uma auditoria, fazer auditoria no hotel. E aí meu chefe, como sabia que eu tinha muita vontade de fazer auditoria, falou com a gerente de auditoria que estava auditando o hotel. Aí ela falou, ok, tem uma vaga aqui, vou indicar ele. Aí me indicou para fazer entrevista. Passei na entrevista, saí de analista, que ganhava 2.000 e alguma coisa na época, para ganhar 1.200 e ia startar, ia começar como trainee, chamam de trainee, que é nível zero, estagiário, em auditoria. E aí fiquei e fui para a empresa chamada BDO. Em auditoria, uma coisa muito, muito famosa que são os Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria: Deloitte, KPMG, Ernst Young e Price. Geralmente são as empresas que, por exemplo, o Oscar, essas empresas que fazem auditoria das contagens, elas também fazem outros projetos em vez de ser demonstrações financeiras, análise dos números, tem outras coisas. E aí eu comecei nessa BDO porque você vê muita coisa, Roger. Você vê desde uma padaria até uma indústria muito grande. Para quem gosta de futebol, eu participei do projeto da Comebol, que é a Copa América. Eu auditei a Copa América. E aí foi uma experiência muito boa. Fiz ótimo network. Você conhece pessoas que são do nível da administração, pessoas que são bem influentes. Então,
cara, se você é uma pessoa honesta, de boa índole, que está ali esforçado, você vai ver pessoas que vão te notar e vão gostar do seu trabalho. Em momento nenhum, toda a minha trajetória até aqui onde eu tô, Roger, sempre foi esforço. Eu nunca fui um cara muito inteligente, mas eu sempre fui um cara muito esforçado. Então, as pessoas veem que não adianta, um cara inteligente vai perder para o esforçado. Basta questão de tempo, entendeu? Então, assim, tudo na vida eu vejo que o esforço ele vence a inteligência. E então eu fui, desculpa lá, que acho que eu dei um problema aqui. Eu fui conseguindo através do network, do meu esforço e, e fui perguntando. E sempre tem que ter humildade. Só que chegou uma hora que eu já estava um pouco saturado, porque assim, eu trabalhava no centro da cidade. Eu morava no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, na Taquara, e trabalhava no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então eu pegava às 8 horas da manhã, eu tinha que acordar às 5 da manhã para conseguir estar às 8 lá. E de lá, aí saía às 6, às 19 ia para a faculdade, que era na Barra da Tijuca, fazia a faculdade, 11 e tal, 10h40 saía da faculdade, chegava em casa meia-noite, e eu já morava sozinho nessa época, eu morava numa kitnet, morava numa kitnet que a minha mãe me disponibilizou, ela tinha uns imóveis que o meu avô deixou, e era uma kitnet, então eu já morava numa kitnet desde os meus 21, então foi basicamente isso, e assim, eu me via, não sei se você conhece o BRT, já ouviu falar no BRT? Eu já ouvi falar, é um negócio tipo trem? O que que é isso? Não, é como se fosse um ônibus, é um veículo, é como se fosse um ônibus, só que ele é extenso, ele tem duas carrocerias, sabe? Uhum. Cara, aquilo ali era desumano, sabe? Eu fico feliz de estar aqui hoje, mas eu fico muito triste das pessoas que estão no Brasil passarem por que elas passam, porque, cara, tu anda aqui nos transportes públicos, as coisas são vazias, sabe? As coisas funcionam. E por que o brasileiro não é assim, sabe? A pessoa que se esforça, trabalha, é honesta. Pô, isso me indignava muito e eu sempre, sei lá, eu sempre quis ser bem-sucedido. Acho que todas as pessoas querem, mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, eu já estava um pouco farto disso. Então, eu já queria estudar inglês nos Estados Unidos. Só que eu não conseguia ter dinheiro. Tu não consegue juntar. As comprovações são altas. E eu não tinha ninguém que tinha condição financeira para ser meu sponsor. Para quem não sabe, o sponsor é uma pessoa que está ali disponível para te ajudar financeiramente no seu intercâmbio, se você não tiver capacidade financeira para poder comprovar o dinheiro necessário. Quando você vai para os Estados Unidos, acho que as pessoas já devem estar carecas de saber, porque o Roger sempre está falando sobre isso. Mas uma pessoa que vai fazer um intercâmbio, ela tem que ter fundos para poder se manter nos Estados Unidos sem precisar trabalhar, porque é um visto não imigrante, você não tem direito de trabalhar. Então, eu comecei a pensar e aí me surgiu essa oportunidade. E foram 6 meses complicados, porque quando eu vim para o Brasil, quando eu vim para Portugal, isso foi eu comecei a trabalhar aqui em janeiro de 2021. Em fevereiro eu perdi meu pai em um acidente de moto. O meu pai de criação, porque o meu pai é biológico, eu não tive muito contato, mas foi o pai que quando eu regressei para o Brasil, me criou, dos 10 até os 18. E minha irmã também estava nesse acidente Cara, eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa. E eu sou ateu, não tenho problema nenhum, e não tenho problema nenhum com religiões. Acho que cada pessoa tem que ter a religião para o seu bem. Mas, cara, alguma coisa aconteceu e estavam, se eu não me engano, estavam a 100 e alguma coisa por hora. O meu pai, infelizmente, faleceu, mas a minha irmã ficou viva. Acho que ela foi arremessada a 15 metros e tal. E isso foi muito dolorido para mim, porque eu estava aqui em Portugal, eu não podia sair, era pandemia, estava em lockdown. E aí que vai, assim, quando você pensa em migrar, você tem que pensar em vários fatores. O emocional, o financeiro, são várias coisas que assim, se você não fizer um bom planejamento, você joga tudo para baixo. Porque imagina, se eu não tivesse um bom planejamento, não tivesse uma cabeça muito forte, sabe? Eu sei que ninguém nunca vai estar preparado para isso. E eu não estava. Não estava preparado mesmo, mas foi um baque tão forte para mim que eu comecei a repensar várias coisas, falando se fazia sentido eu estar longe da minha família, abrir mão de tudo isso para estar aqui hoje, entende? E foi muito complicado. Então, uma dica que eu quero dar para as pessoas que pensam um dia em sair do Brasil é, é, é ver se realmente vai conseguir ficar longe da família, sabe? Eu sei que nós seres humanos somos muito adaptáveis, mas você primeiro tem que saber se você vai conseguir, porque não adianta nada você sair, sentir saudade
e voltar. Às vezes você vai abrir mão de muita coisa. Então, o primordial é um planejamento. Faça um planejamento financeiro, emocional, que você consiga voltar para ver sua família, ou que você não faça uma besteira, por exemplo, de ir para os Estados Unidos e como estudante virar turismo. E aí, quando é que você vai ver sua família? Porque às vezes sua família não consegue entrar. Não é, Roger? Eu tô falando E mentira? isso porque você tinha como ir, né, cara? Porque às vezes, por mais que a pessoa possa entrar e sair, nem sempre ela vai poder fazer aquilo naquele momento, né? Às vezes a passagem é cara, às vezes tem a sua vida, seja em Portugal, na Europa, de modo geral, Estados Unidos, e é complicado, cara. Recentemente, eu estava até conversando com um colega, ele falou assim que um colega dele, parece que a mãe teve que amputar uma perna, alguma coisa assim, uma parte da perna, não sei. E ele, em vista disso, estaria retornando para o Brasil. Só que ele já estava aqui indocumentado e tudo. Então, é complicado porque se você volta e às vezes você já ficou indocumentado aqui, né, as portas se fecham. E se você não volta também, você não vai estar nesse momento difícil com a sua família, Com a né? sua família, Então, exatamente. é muito complicado essa balança de você quer estar lá, mas você não pode. Então, é arriscar muito. Eu conheço um que o pai dele estava em estado terminal de câncer, alguma coisa assim, e aí ele voltou para o Brasil também, já estava indocumentado aqui, e aí o pai dele veio a falecer e a vida agora dele é no Brasil, né? Então, é muito difícil essa questão, né? Eu, assim, como eu não tive um pai muito presente e tudo mais, eu nunca fui muito apegado à família. Então eu já sou um cara um pouco mais frio quanto a isso. Mas foi muito complicado para mim, cara, porque assim, ficava com isso na minha cabeça, cara, eu não me despedir dele. E aí você começa a ficar com várias coisas na cabeça. E hoje em dia eu tento me blindar, assim, cara, é a imagem que eu tenho boa dele. E a gente tem que saber que na vida a gente tem duas certezas: a gente paga imposto e que a gente vai morrer. Então a gente acaba aprendendo a lidar com isso, sabe? É muito difícil. As pessoas, eu tenho saudade até hoje, às vezes, coisas bobas, sabe? Então é muito complicado. Eu tenho um irmãozinho ele tem 9 anos e era o pai dele. Então para mim hoje em dia uma das motivações para mim é que eu quero ser um exemplo para o meu irmão. Se eu, o que o pai dele foi para mim, eu quero ser para ele mais ainda, porque a gente sempre tem que querer fazer pelas pessoas o que fizeram pela gente. Exatamente.